Bem, sejam todos bem-vindos. Primeiramente, eu vou passar algumas orientações aos presentes. Nós do grupo 2 solicitamos aos participantes que enviem todas as suas perguntas ao chat do Zoom, e que a nossa equipe fará o registro e o controle das perguntas que serão respondidas ao final da apresentação, tá bom? Pedimos também, por gentileza, que mantenham o microfone desligado. Isso colabora para o bom andamento da palestra e evita interferências no áudio. Meu nome é Vitor, eu serei o mestre de cerimônia para essa palestra e, como eu disse, eu já faço parte do grupo 2 com a Tati, o Matheus, o André e o Hildo. Eu gostaria de dar boas-vindas também ao nosso palestrante, o nome dele é Joaquim Costa, ele possui uma ampla experiência nessa área, ele tem graduação em marketing e cursos na área da gestão esportiva, possuindo um total de 8 anos de experiência nessas áreas, tem qualificação em consultoria, planejamento, comercialização de propriedades e produção de eventos esportivos. Também atuou na coordenação de diversas competições esportivas de grande porte, pequeno e médio também, e isso engloba a sua atuação como coordenador de operações da Arena Pernambuco durante a Copa das Confederações FIFA de 2013 e a Copa do Mundo FIFA de 2014. Tem alguém com o áudio ligado? Ele também foi coordenador de competições da Copa Sul-Americana de Beach Soccer em 2015, foi gerente de operações da Arena Fonte Nova durante os Jogos Olímpicos do Rio de 2016, foi gerente geral da sede Brasília e do estado Bezerrão durante a Copa do Mundo FIFA Sub-17 em 2019 e também foi coordenador de marketing do Clube Náutico Capibaribe nos anos 2006 e 2017. Então, acredito que nós, presentes, temos muito a aprender com o nosso convidado na área de gestão de instalações esportivas. Eu tenho certeza que será uma experiência extremamente interessante. Eu agradeço mais uma vez em nome da equipe e da turma do professor Paulo pela oportunidade e passo a palavra para o senhor Joaquim, que apresentará a palestra sobre a experiência dele nessa área da gestão. Obrigado. Obrigado, Vitor. Obrigado, professor Paulo, também pela oportunidade, mais uma vez. Eu queria começar, eu vou pular a primeira parte, o Vitor já falou exatamente, e antes de pular para o próximo slide, eu vou começar de trás para frente. Não coloquei esse slide, mas eu acho que vale a pena falar aqui. Eu fui criado dentro de um estádio de futebol, praticamente. Meu pai foi diretor de um clube, do Náutico aqui, de Recife, e minha infância toda foi dentro do clube, né? Então eu fui criado ali, sempre gostei muito de futebol. Não tive o dom da bola, né? Então não podia ser jogador e resolvi ir por outros caminhos. Sempre gostei da área de marketing no começo, né? Que até antes dos grandes eventos que a gente teve aqui, ninguém falava em gestão esportiva, era muito mais marketing esportivo que começou. E aí eu fui diretor do Náutico, chama diretor, mas na verdade eu diria mais um estagiário de diretor, porque era um cargo legal, me envolvi em muita coisa, mas com 19 anos, 20 anos na época, não tinha porte de dirigente de clube de futebol, apesar do contexto brasileiro, né? Então, depois disso, eu tive um blog que falava de futebol, aí sim, já falava de gestão, um pouco dos estádios mais modernos do mundo, que sempre foi uma coisa que me fascinou muito, né? Hoje eu conheço 60, 70 estádios ao redor do mundo, e era uma paixão, né? Sempre foi minha paixão. E aí, em 2012, quando começaram, 2011, 2012, quando começaram as obras da Copa das Confederações, das arenas, aquilo me deu um estalo e fiz, eu tenho que trabalhar com isso. Eu tenho que estar envolvido nesse processo de alguma maneira. E aí eu fui atrás de curso. Na época, no Brasil, só quem fazia era um curso de arena, que era da Trevisan, em São Paulo. Tinha um curso de gestão esportiva lá também, que era com o Brunoro, e um pessoal mais voltado para a área de marketing em si, né? E eu fiz os dois. Depois eu fui para Portugal fazer um curso de gestão esportiva também na Quest, lá em Lisboa, onde uma das cadeiras, das matérias, era exatamente uma gestão de uma instalação desportiva, no caso lusitano.
né? Então foi enriquecedor. Eu vi outra maneira de tratar naquela época Portugal, por ter sido a Euro um pouco antes. Portugal já estava com os novos estádios e já tratava o torcedor como cliente, né? Era uma associação que eu fazia, que eu comparava muito à Apple. Antes da Apple, você tinha um celular. Depois da Apple, você virou um torcedor de celular. Você defende a empresa. E antigamente, antes da Apple, você não tinha, né? E você criou um patamar que tinha que seguir. É que nem os novos estádios. Quem vai para uma arena da Copa, quem senta numa cadeira, quem usa o banheiro, quem vai comer um sanduíche, ele não quer mais aquele estádio antigo, que tem um romantismo, tem toda uma questão cultural, mas aquilo não cabia mais, né? No contexto geral e na teoria daquela época. Então, foi aí que eu me inseri, né? No que eu comecei a engatinhar no ramo esportivo, tá? Vou vou para cá, eu vou para a Copa das Confederações, tá? Que foi meu primeiro cargo, digamos assim, meu primeiro emprego na área esportiva, que o outro era diretor, não era remunerado, foi uma pessoa que me indicou lá. E como eu consegui entrar na Copa das Confederações? Eu tinha um blog, falava de futebol, e falava de gestão e etc. E o Venue Manager, tá? Da sede Recife, e ele conhecia meu blog, ele me conhecia. E eu estava fazendo, na época, uma consultoria para a Federação Pernambucana de Futebol, tentando emplacar um projeto lá. E encontrei ele na escada da federação. Ele virou para mim e fez: Joaquim, vamos nos encontrar. Ele era torcedor do Náutico também. Fez: eu tenho uma oportunidade para você lá na Copa das Confederações. Tá? Então, minha história começa aí. Vou voltar um pouquinho agora para a questão de Venue Manager, que foi como o Braulio me convidou para eu dar uma aula de Venue Manager aqui, né? O que é o Venue Manager, o que ele faz. Mas antes eu queria explicar o que é Venue Manager, né? Que ele no conceito literal da palavra, ele é o responsável pela instalação esportiva, né? Mas o conceito de Venue Manager ele pode mudar um pouco de acordo com o evento que você foi inserido, tá? Por exemplo, na Copa das Confederações e na Copa do Mundo FIFA, nós temos o Venue Manager e temos o Stadium Manager. Um cuida da parte política, da interação com a cidade, né? E o outro cuida do estádio. Nos Jogos Olímpicos, os nomes eram City Manager e Venue Manager. O City Manager era também só cidade, só que nos Jogos Olímpicos existia um pouco de um modelo híbrido aí. Eu participei também de algumas decisões, de algumas reuniões e tomadas de decisão com o poder público, que vocês vão entender mais para frente quando eu explicar. E na Copa do Mundo Sub-17, em 2019, só existia a figura do Venue Manager. Então, eu era tudo. Em 2019, eu fui tudo. Fui os dois cargos, digamos assim. Certo? Vamos para o próximo. O que faz um Venue Manager? Eu costumo dizer que ele é o maestro do evento. Ele precisa que todos ao seu redor estejam na mesma sintonia para que o evento ocorra bem, né? Ele sabe até como o dia vai começar. Eu sei as reuniões que eu vou ter durante o dia, mas eu não sei como vai acabar meu dia. Por quê? Porque como eu tenho a gestão de toda a instalação, pode acontecer de tudo. Então, o dia nunca foi tradicional nem balizado de manhã. Ele sempre foi ocorrendo ao longo do dia, às vezes até ao longo da madrugada. O professor Paulo falou muito que tudo você pode usar o gestor de instalação. Eu costumo dizer que o Venue Manager, o gestor da instalação, ele é um gestor de pessoas. Ele, ao longo do dia, ao longo do evento todo, ele lidar com muita gente. Tá? Vocês vão entender mais para frente um pouquinho aqui do organograma da competição. Ele é o gerente geral.
mas ele não é o responsável, digamos assim, pelo funcionamento das áreas funcionais. Ele apenas tem a coordenação e a gestão. Talvez a palavra não seja essa, mas tipo, ele não opera, mas a responsabilidade é dele. Tipo, se der algo errado, foi a equipe dele, mas ele não faz a operação. E eu falo gestão de pessoas, por quê? Porque todas as áreas funcionais, elas interferem uma nas outras, certo? O Braulio foi de competições, eu vou explicar no próximo slide, ele sabe quantas áreas passam pela área de competições, que no caso é a área dos times, né? Nos grandes eventos esportivos que eu fiz, que eram relacionados no futebol. Então, os desafios baseados nisso, e eu dei até o exemplo da área de competições, ele recebe na área dele marketing, limpeza, segurança, área médica, doping, transporte, ele recebe todo mundo. Então, esse cara, ele tem que se comunicar com todos. Ele tem que ter a operação do outro muito boa na cabeça dele. Muito. Por quê? Porque ela vai acontecer o tempo todo. O tempo todo vai ter gente passando, cruzando, e ele, como gestor da área, ele vai ter que ter o controle total dessa região. Para não causar problema, a gente está falando de FIFA, que eu acho que é uma das empresas no mundo mais engessadas que uma pessoa pode trabalhar. O que, para mim, eu vejo como um lado positivo. E talvez a Copa do Mundo só dê tão certo exatamente porque ela faz de uma maneira engessada, que não existe o jeitinho brasileiro, não existe o jeitinho russo, não existe o jeitinho do Catar, não existe o jeitinho de nada. É o modo FIFA. A FIFA faz assim. A FIFA quer assim. Se não for assim, não tem Copa, não tem jogo, não tem nada. E no fim acaba todo mundo cedendo ao FIFA Way of Life e faz um evento, não vou dizer impecável, mas um evento muito bom e que eu tive a honra e o prazer de participar, né? Dando continuidade. O fracasso de uma área funcional, ela pode ser o fracasso do evento, tá? Ou seja, o fracasso da pessoa também. A pessoa pode ter feito um trabalho espetacular na área de marketing. Tudo deu certo, todas as ativações deram certo, tudo ficou maravilhoso. Mas se a segurança cometeu um erro e teve uma invasão de campo onde os jogadores apanharam, por exemplo, acabou o evento. Você foi prejudicado. Então não adianta pensar em você só, você tem que pensar no time, você tem que pensar no evento, tá? Então você sempre estude a rotina das áreas que você tem mais proximidade e que projete os impactos que elas terão na sua área, tá? Então, como o professor foi muito feliz no começo, estudo, para mim é o fundamental. É estudo, repetição, estar preparado 24 horas por dia, sempre pense em plano A, B, C, D. O que pode dar errado, eu acredito, ele vai dar errado em algum momento, certo? Então, é bom sempre estar preparado para os problemas. Para alegria é fácil, está todo mundo preparado, mas para problema nem sempre está todo mundo preparado. No próximo slide, eu fiz aqui, peguei o organograma, esse aqui é da Copa das Confederações e da Copa do Mundo, tá? Então, o LOC é o comitê organizador, tá? O Venue Manager, nesse caso, é quem trata com a cidade, com a Host City, e quem trata com o DC da FIFA. Quem é o DC da FIFA? Ele é o coordenador geral da FIFA, que ele vem assumir a operação da arena em tempos de Copa do Mundo. Então, todo evento FIFA ele tem um DC que fica responsável por competições e quer saber de tudo que está acontecendo no estádio e nos arredores. Então, ele é o núcleo duro da FIFA no estádio, esse DC, onde o Venue Manager ele tem um contato direto com ele. Tá? Embaixo do Venue Manager tem o Stadium Manager, que é quem trata com o operador do estádio,
o arquiteto do evento, que cuida das estruturas temporárias, manutenção, limpeza, e toda essa aqui são as áreas funcionais do comitê. Tá? Então, tem transporte, mídia, credenciamento, logística, catering, clean waste, lixo, né? Área médica, voluntário, credenciamento, atendimento ao espectador, protocolo, broadcast, que em eventos esportivos de grande porte, mídia e broadcast são separados, tá? Broadcast só a área de televisão, tá? São quem tem o direito de imagem, tá? E mídia são as outras mídias, né? Segurança e área de competições. Então, se vocês têm isso em mente, foi o que eu falei. O Stadium Manager, ele é o responsável, mas todas essas áreas têm um coordenador, tá? Que ele vai fazer a operação da área. O Stadium Manager, ele só vai ser envolvido quando tiver um problema, quando tiver uma decisão a ser tomada, uma dúvida ou algo que envolva outra área daqui. Por exemplo, manutenção. A área de competição precisou de manutenção, ela aciona o Stadium Manager vem para cá. Tá? Se for em época de jogo, o DC aciona o Venue Manager, que aciona o Stadium Manager, que aciona aqui. Tá? Então, só para vocês entenderem mais ou menos como funciona o organograma de uma gestão em grande evento. Tá? E esse aqui são os correspondentes da FIFA. Nem toda área tem um correspondente, mas a grande maioria tem um espelho, né? Um espelho do comitê, um espelho da FIFA, que eles trocam as informações e é o primeiro passo para resolver ou para trazer alguma questão. Tá? Vamos voltar para a Copa das Confederações 2013. A contratação, eu já falei como eu fui contratado, mas agora eu vou dizer em qual contexto eu fui inserido. Eu fui contratado pelo Venue Manager, tá? Então, vocês lembram que no organograma ele está em cima. E fui contratado pelo Venue Manager para ser o braço direito, o coordenador, o auxiliar do Stadium Manager, do de baixo, que era um chamado Pedro, que era carioca, muitos anos morando nos Estados Unidos, a experiência dele em gestão esportiva, em gestão de arena, veio dos Estados Unidos. Ele, se eu não me engano, ele trabalhava no Cleveland Browns, na arena do Cleveland Browns. E aí eu fui contratado para ser o auxiliar dele, digamos assim. Só que começou uma briga entre o Venue Manager e o Stadium Manager. Eles começaram a não se entender. E chegou a um ponto que eles não se falavam. E o Stadium Manager entendeu, ou achou, na verdade, que o Venue Manager me contratou para ser o X9 dele, para ser o espião. Eu ia ser o espião para o cara. E o cara não me deixava entrar nem na sala dele. Eu fui proibido de entrar na sala desse cara. E aí eu fiz, me lasquei, falando em bom português. Eu não vou trabalhar, não vou conseguir fazer absolutamente nada aqui. Esse cara não vai deixar eu fazer nada. Aí, qual foi a minha decisão na época? O que foi que eu escolhi? Eu fiz, olha, eu tenho duas opções. Não fazer nada e confiar que eu conheço o Venue Manager e que no ano que vem ele vai me dar alguma oportunidade qualquer, certo? Ou então eu vou estudar e vou me oferecer aqui a todos de bom grado. Só quem precisar de um bombril, eu me chamava bombril. Quem quiser uma ajuda, seja lá para que for, para ficar com um pirulito na mão. Portão A é ali. Se quiser comer, comida aqui, banheiro ali. Eu fazia de tudo. Só que, no período pré-evento, eu realmente não tinha o que fazer. Ninguém ia precisar da minha ajuda no pré-evento. O que é que eu fiz? Eu peguei o meu iPad, botei todas as plantas do estádio no iPad e fui rodar o estádio. Eu fui conhecer o estádio. Eu fui aprender o estádio. Para mim, aquilo era uma paixão. Eu tinha
um amor pelo estádio. Meu time ia jogar lá, eu tratava aquilo como sentimento. Era sentimental o carinho que eu tinha por aquele estádio. Então, eu ia aprender onde tudo daquele estádio estava. Porque eu até pensava, depois do evento, eu posso entrar pelo Náutico, eu posso conseguir uma vaga pelo Náutico. Eu não estava nem pensando mais em Copa do Mundo, porque eu não ia trabalhar. E eu fui estudar. Peguei as plantas e fui conhecer o estádio. E aí, um mês antes, o estádio inacabado, praticamente, surge uma tarefa, FIFA Handover, que é a entrega do estádio para a FIFA. E a FIFA pede fotografia de todos os lugares do estádio. Todos os lugares. Então, foi o que eu mais queria, porque naquela época eu estava querendo conhecer o estádio. E se eu tinha que tirar foto de todos os lugares do estádio, para mim era a tarefa perfeita, pode me dar. E lá fui eu fazer o handover. Eu fui rodar o estádio todo, tirando foto, com a planta na mão, conhecendo e tal. E por aí vai. E passei um mês, 2 meses. E sou muito claro em dizer, não fiz muita coisa na Copa das Confederações além disso. Não fiz. Eu estudei enquanto era contratado. Eu fui contratado para trabalhar. Mas como eu não consegui trabalhar, eu fui estudar. Eu estudei o estádio. Eu estudei a arena. E a transição 2013-2014, Pedro foi demitido, tá? O Stadium Manager foi demitido pelo comitê. Eu nunca esperei ser contratado pelo comitê para ser o Stadium Manager, não tinha capacidade para isso, tá? E estava já convicto que o Venue Manager ia me colocar em alguma posição que ele diz, ó, tu não tivesse a oportunidade de demonstrar teu trabalho. É verdade, não tive. Mas, beleza, passou. Acho que 90% da equipe é demitida depois da Copa das Confederações e espera chegar 4 março, fevereiro do ano seguinte para ser recontratado para a Copa do Mundo. Nesse meio termo, eu não me lembro se foi dezembro ou janeiro, depois Daniel está até aqui na live, ele pode até dizer, Daniel foi contratado para ser o novo Stadium Manager, né? E Daniel não tinha feito Copa das Confederações e perguntou, ó, quem pode me ajudar com o estádio? E aí indicaram meu nome, ó, quem acompanhava o Stadium Manager era esse cara aqui, Joaquim. E aí, eu não lembro se o Daniel me ligou, mas a gente se encontrou na arena, junto com o Stadium Manager da Arena Castelão, porque todo Stadium Manager que fez a Copa do Mundo adotou, digamos assim, um Stadium Manager novo da Copa, porque foram praticamente dobrou a quantidade. Então, para passar a experiência vivida na Copa das Confederações, teve essa ideia de adotar, e aí foi eu, Daniel e a Dani, a gente passou a manhã e a tarde toda na arena, almoçamos no restaurante que tem ao lado, e eu passei o meu conhecimento para ele. Eu mostrei tudo, eu tinha planta no meu iPad, fui, ó, aqui aconteceu isso, aqui aconteceu aquilo, e a gente bateu um papo muito, muito bacana, e ele me contratou. Só, tu vai ficar. Só que ele me contou isso um tempo depois. Eu estava demitido. Tipo, demitido não ia ser contratado. Ele já tinha escolhido o novo coordenador de operações para ser o braço direito dele. Só que eu mostrei a ele tanto conhecimento, tanto estudo que eu fiz durante o período da Copa das Confederações, que ele pensou, isso eu estou reproduzindo as palavras dele. Se ele quiser falar depois, aí ele entra. Eu não posso não ter uma pessoa que se estudou tanto, se preparou tanto, conhece tanto isso aqui, porque eu quero colocar um amigo ou outro cara que trabalhou comigo que eu tenho confiança, mas não posso abrir mão. E foi aí que eu comecei, de verdade, a trabalhar no mundo esportivo, com essa oportunidade que Daniel me deu, né? E aí a gente começou a trabalhar junto, tá? Na Copa do Mundo, eu até fiz uma pequena aqui, o Venue Manager, que é para falar
geral da FIFA, no banco do quarto árbitro, no meio do campo ali, olhando para o gramado, e eles têm uma visão geral do que está acontecendo e ouvindo tudo o que está acontecendo fora da visão deles. Então, eles têm todo o contexto do que está se passando no jogo de futebol. Tá? Vou passar para o próximo slide. Não sei se vocês lembram disso aqui. Foi atrás do prejuízo e quase volta a marcar. O mexicano Bernal salva de cabeça, se atrapalha todo na rede do gol e desaba a sustentação da rede. Uma nova armação de gol foi providenciada. O tempo... Isso aconteceu na Copa de 1994, Estados Unidos, México e Bulgária. Tá? O procedimento durou 7 minutos. Não foi por acaso. Eles não tinham outra trave lá por acaso do destino. Eles tinham porque está no protocolo da FIFA ter trave reserva. E isso não é apenas ter a trave reserva. Tem treinamento para isso. Existem várias horas perdidas, entre aspas, dos dias prévios do evento, certo? Onde a turma treina trazer a trave de um lugar escondido, onde ela fica, até onde ela vai ficar. Tem todo o procedimento. Você tira a antiga, leva, traz a nova, bota no lugar, amarra. E são 4 minutos, se eu não me engano, o protocolo hoje. Perto disso. Então, o protocolo de 94 para cá, ele caiu 40%. Ele diminuiu, ele está mais rápido. Tá? E o protocolo, como foi? Como é que chegaram numa decisão entre começo e final? O DC, na hora que ele viu a trave quebrada, ele já acionou o Venue Manager que está do lado dele. O Venue Manager já passou o rádio. Stadium Manager, precisa da trave. Stadium Manager ligou para a manutenção, só manda a trave para lá. Nisso, assim, toda decisão é no estalar dos dedos. Você tem que pensar rápido. Não pode demorar. Milhões de pessoas estavam assistindo aquele jogo. Então, pode ter certeza que se uma coisa der errada na Copa do Mundo, na próxima, ela já vai ter o protocolo dela para ser resolvido em tempo muito hábil. Tá? Eu escolhi aqui um caso da nossa Copa do Mundo, que foram 2 casos, na verdade. Tá? A gente teve... Essa câmera aqui é uma câmera da BBC, de Londres, da Inglaterra, uma das maiores pagadoras do evento. Tá? É uma câmera tática, segundo ela. Segundo a HBS, que era a transmissora, quem faz a transmissão e joga ela para o mundo. A BBC pagou milhões de reais, de libras, para ter a transmissão. E existia uma bandeira aqui embaixo da FIFA que ela subia, o vento batia e ela subia. E ela tampava completamente essa câmera. A câmera não funcionava, porque ficava a FIFA Fair Play na frente dela, tampando. E não tinha o que fazer. Não tinha o que fazer. A gente tinha alpinistas no estádio. Se o problema fosse até a abertura dos portões, o alpinista resolvia. Porque ele poderia estar ali, já que não tem público. Mas no meio do jogo, o alpinista não podia. Então, várias vezes durante o jogo, a bandeira subia. E o rádio chamava. Bandeira na frente da câmera tática. Não tinha o que fazer. Isso foi reclamação formal. Recebemos várias. Tá? E outro foi o círculo central. Em um dos jogos, 3 milímetros, pintado errado. Ela deu uma saidinha, o círculo. Muito problema. Noite, vararam a madrugada, 2 equipes cortando, tentando diminuir, chovia, jogava água para diluir a tinta. Confusão. Gente demitida, gente proibida de entrar em outro evento FIFA por anos
por causa de 3 milímetros. A gente está falando assim, de coisas minúsculas, mas que a FIFA não abre mão de jeito nenhum. De jeito nenhum. Como eu disse lá atrás, a FIFA tem um protocolo rígido, o book dela foi feito para ser feito. Ele não foi feito para a gente ter ideias, para a gente ter opinião, ele foi feito para a gente pegar ele e colocar ele para funcionar. Tá? Eu também, todo evento, eu fiz aqui uma série, digamos assim, das histórias que ninguém nunca vai saber. Tá? A chefe dessa HBS era uma francesa, gente da melhor qualidade, gente muito educada, muito fina, e ela conversando com a gente várias vezes, e ela pede as coisas, né? Quando é que vai ficar pronto isso? Quando é que vai ficar pronto aquilo? Quando é que meu cabeamento vai passar? E a gente sempre dizia, amanhã, amanhã, amanhã. Até que chegou uma hora que ela chegou e perguntou, me desculpem perguntar, mas para o brasileiro, quando é amanhã? Porque de onde eu venho, amanhã é amanhã. Mas para vocês, não é amanhã. Então, esse entendimento que o gringo vem da gente é muito ruim. A gente entrega, a gente faz um evento espetacular, mas a gente é ruim de prazo. Nada aqui é tão fácil. A nossa mão de obra ela não é tão direta, digamos assim, como na França que ela estava acostumada, né? Segundo ato aí é da torcida mexicana. A gente teve um jogo México e Croácia aqui em Recife. Uma certa hora alguém entra no rádio e faz: pessoal, alguém pode mandar alguém de operações aqui no portão 2 porque está tendo um problema que a tequila foi barrada. Aí volta. Mas está certo, não pode entrar com bebida alcoólica no estádio. Não pode entrar. Vem aqui que é um pouco mais complexo. E a gente foi lá. Quando chegou lá, tinha entrado o sal, o limão e faltava tequila. Pessoa fantasiada de tequila não entrou. Por quê? Porque brand protection, que é proteção às marcas, via naquilo ali uma José Cuervo e proibiu a entrada do cara fantasiado de tequila. E isso causa uma confusão generalizada, porque todo mundo chega, acha engraçado o negócio, e aí começa a tirar foto, vídeo. Se rede social hoje é esse boom, naquela época já estava engatinhando. Então, tequila foi barrada na Arena Pernambuco. Isso vira um meme, né? Então, você tem que agir rápido, exatamente para não virar meme. Esse é o maior desafio hoje com as redes sociais. Se naquela época você tinha que agir muito rápido, hoje em dia você tem que agir instantaneamente. Talvez por isso, algumas coisas que você faz, você erra também, porque você tem que fazer muito rápido. Você tem muito problema. E o terceiro foi uma corda de caranguejo, que um americano, no caminho da Arena Pernambuco, parou em um semáforo, tinha um cara vendendo uma corda com 10 caranguejos vivos. Ele chegou, que legal, isso aqui é muito interessante. E quis entrar no estádio com a corda de caranguejo com 10 caranguejos vivos. Então, isso são coisas que você jamais imagina que um gestor de instalação ele vai ter que lidar. E a gente lidar com isso. Acontece de tudo no evento. De tudo que você possa imaginar chega para você. Né? Então, vamos agora para o próximo evento. Para os Jogos Olímpicos de 2016. Né? Como eu disse mais cedo, eu virei venue manager nos Jogos Olímpicos. Né? Eu fui o Stadium Manager, só que lá tinha outro nome. E aumentei minha responsabilidade 100%, porque eu era o responsável pela Arena Fonte Nova, tá? E, inclusive, negociava com a polícia e com a própria Arena Fonte Nova. Por quê? Na Copa do Mundo, a operação era 100% do comitê.
Na Olimpíada, era uma operação híbrida. Tá? A gente contratou a Arena Fonte Nova para fazer a operação de limpeza, de catering, né, de manutenção, já que eles estavam funcionando, não tinha o porquê da gente trazer pessoas novas, como era na Copa do Mundo, para esse evento daqui. Tá? Então, basicamente, era uma coisa mais... Era diferente da Copa do Mundo, tá? Que eu ia saber que era diferente, muito mais diferente, mais para frente. Tá? O Rio 2016 ele trouxe novos desafios para mim. Tá? Eu nunca tinha feito uma rodada dupla, por exemplo. Rodada dupla, você fica com o estádio aberto 8 horas por dia. É praticamente o dia todo com o estádio aberto. E você tem muitas operações acontecendo. Você tem gente que só vai para o primeiro jogo, você tem gente que só vai para o segundo, você tem o transporte, equipe que chega, equipe que está saindo, árbitro que está saindo, cruzamento de equipe no corredor do vestiário. Foi um desafio enorme para mim, tá? Que eu não tinha. Eu nunca tinha feito uma rodada dupla na minha vida. Então, eu tive que aprender com ela. E a gente teve também as mesmas regras do Parque Olímpico, porque a gente era uma Venue Olímpica. Para o COI, para o Comitê Olímpico, tanto faz se era a Arena Fonte Nova ou a Arena de Cavalo lá em Deodoro, no Rio de Janeiro. Era a mesma instalação. Nós tínhamos as mesmas regras. O exemplo que deu uma dor de cabeça gigantesca, na traseira do ingresso, tinha dizendo que o cara podia entrar com comida, que o cara podia entrar com sombrinha, guarda-chuva, com tudo. Por quê? Porque no Parque Olímpico, onde teoricamente você passaria o dia todo lá, você podia entrar com essas coisas. No estádio de futebol, com a Polícia Militar da Bahia, que está acostumada a fazer Bavi, que fez Copa do Mundo, que fez uma série de eventos onde teve briga para todo lado, sombrinha é uma arma, não entra. Comida pode ser uma arma, não entra. E a gente brigando. Como eu vou explicar para esse cara que entra? A cidade assinou um documento lá atrás aceitando as regras do comitê. Só que a polícia não aceita a regra do comitê. É a regra dela. Ela se baseia no Estatuto do Torcedor. Mas a nossa lei da Copa, a lei da Olimpíada, ela sobrepõe a lei do Estatuto do Torcedor. Só que não tem debate, não tem discussão. Se eu discutir muito, eu vou preso. A gente tenta conversar, tentou diversas vezes dialogar, no fim, não consegue. É uma arma. É uma arma. Eu entendo o lado do policial. E se ele faz um Bavi 20 dias depois do nosso evento, eu tenho certeza absoluta que um cara vai chegar lá e dizer: eu entrei com a sombrinha no Jogo do Brasil aqui e vou entrar. E aí não entra, e aí vai dar entrevista na televisão, causa confusão, como foi a história do meme lá da tequila. Então, tem que ser tudo muito bem alinhado. Você tem que ter todas as leis da cabeça. Você tem que ter argumento. Você tem que estar preparado. Você tem que estudar tudo. Lei, comportamento, como acontece histórico da arena. Né? Então, você tem que estar totalmente preparado. Dá só um segundinho que eu vou ligar a luz aqui que está ficando escuro. Vamos lá para a próxima. Eu trouxe um case aqui para vocês entenderem basicamente como gestor de gestão instalação esportiva, ele tem que pensar, certo? O Brasil estreou na Olimpíada aí em Brasília, no Mané Garrincha. Se vocês forem para a época, não sei se algum de vocês esteve presente, todas as notícias da época eram fila para entrar no Jogo do Brasil. Fila dura até 40 minutos do primeiro tempo. Fila. Ninguém falou do jogo. Quanto foi o jogo, eu nem sei. Mas eu sei que teve fila. Eu sei que teve confusão.
E o terceiro jogo da fase inicial era em Salvador. E eu vi os 2 primeiros jogos em Brasília muito ruim e fiz, não posso deixar isso acontecer na minha arena. Isso não vai acontecer aqui. Chamei a Polícia Militar, né, que é quem fazia o perímetro de segurança. Então, para você entrar perto da arena, você passava por uma checagem, uma revista da Polícia Militar, né, e a gente se entendeu. A gente fez um acordo. Olha, vocês vão segurar a fila lá atrás, lá em cima. Vocês vão segurar a fila lá, isso aí na ladeira, que a gente chamava lá em Salvador. Na ladeira, lá atrás. Pode fazer a fila devagar. Por quê? Porque a gente vai se falando via rádio, todo evento fica numa sala, todos os chefes, Polícia Militar, Marinha, Aeronáutica, Exército, Bombeiro, Defesa Civil, fica todo mundo na mesma sala, com todas as câmeras, então a gente via tudo, né? Então, quando eu não tinha fila, eu ligava, passa o rádio, agiliza. Quando o negócio começava a apertar, segura. E a gente foi tratando a fila longe da arena. Não teve fila na Fonte Nova. Não teve notícia negativa para a Fonte Nova. Teve notícia negativa para a polícia. Mas a polícia tem a polícia tem o argumento. É segurança. Eu não posso fazer uma revista rápida. Eu não posso fazer uma revista simples. Eu tenho que fazer uma revista rápida, completa. Porque eu boto em causa a segurança do evento. E aí ele cresce. Né? E foi isso que a gente fez. Eu tirei a fila da arena e joguei a fila para a ladeira. Eu limpei meu evento. O evento foi um sucesso, o Jogo do Brasil. Não teve nada. Não teve nenhuma notícia negativa para o evento. Tá? Então, isso, e vou reforçar um pouquinho. Isso foi causado, pela primeira parte aqui, o comitê, como o Parque Olímpico ele não tinha catraca de legado, ele não tinha sistema, ele não tinha nada, eles criaram um sistema, um handheld, um tabletzinho, que lia os ingressos. E a gente, na Fonte Nova, sei lá, tinha 60 catracas e deram 25 handhelds. Então, a gente diminuiu quase 2/3 a capacidade. Ah, mas o handheld é mais rápido, a pessoa passa e vai embora. Beleza, na Disney, o pessoal respeita. No Brasil, tem que ter gradil, tem que ter caracol, tem que fazer tudo, senão faz o famoso bolo doido. A turma se junta, faz bolo doido e invade o evento. Então, juntamente com a questão das filas, a gente resolveu só joga para trás, que a gente não vai correr o risco. Que como eu não tinha mais catraca, eu não tinha mais barreira física, eu só tinha pessoas segurando um celular, o bolo doido era muito mais fácil do que você pular catracas. Você apenas tem que empurrar a pessoa. E aí, 100 pessoas empurrando, isso vira um desastre. Então, basicamente, foi isso que a gente fez e que foi um sucesso, funcionou perfeitamente. No Jogo do Brasil e nas quartas de final também, que foram os 2 únicos jogos, ali que a gente teve acima de 30 mil pessoas e que podia ter algum gargalo na operação. Mas é o que eu estou dizendo, às vezes, você tem que pensar um pouco fora da sua instalação. Você tem que se proteger, né? E vocês vão entender que eu protegi também o evento no próximo evento, né? E que, às vezes, você pode ser visto como uma pessoa má. Mas não é isso. Não é que eu sou mau ou sou bom. Eu quero o sucesso do evento. Eu quero o sucesso da competição. Então, para isso, você tem que tomar algumas atitudes que elas não sejam muito ortodoxas, digamos assim, né? Então, basicamente, no Rio 2016, foi esse o principal case que a gente teve lá, de operação mesmo, o que a gente mudou, né, e deu certo. E, mais uma vez, trazendo 3 historinhas aqui sobre essa competição. Como eu disse a vocês, como eu cheguei como venue manager, eu ganhei responsabilidade. A gente trocava muita ideia, né,
com a polícia. E a polícia vinha de uma Copa do Mundo onde extremamente rígido, extremamente complexo, extremamente burocrático. Todos os caminhões de entrega da Fonte Nova passaram no raio-x na Copa do Mundo. Se a Coca-Cola queria entregar a Coca-Cola na arena, ela passava no raio-x e ia para a arena depois, escoltada. Se coisa de filme. Em Recife a gente não teve isso, mas em Salvador teve. E era a experiência que os caras tinham. Então, na primeira reunião, uma das primeiras reuniões, em janeiro, o comandante da Polícia Militar virou para mim e fez: os caminhões vão passar no raio-x. E eu vinha de um evento que não tinha isso. Não existiu. E eu ficava, esse cara é maluco. Eu vou botar todos os caminhões para passar no raio-x, vou atrasar tudo. Isso aqui vai virar uma loucura. E aí fui protelando. Faltando uma semana para o começo da competição, 10 dias, o cara me emparedou. Disse: ó, tu vai ter que botar. A gente não vai autorizar o funcionamento da arena se você não passar o caminhão no raio-x. E onde está o raio-x? No Porto de Salvador. Tá bom, beleza. Combinei internamente que a gente ia fazer a amostragem. Eu não ia mandar todos os caminhões para lá. Eu ia mandar alguns para ele se satisfazer e a gente ter a operação tranquila. No primeiro caminhão que chegou, o cara da área funcional me liga: Joaquim, a gente está aqui no Porto. O raio-x está quebrado há 4 meses. Aí eu fiz: ótimo, podem mandar, podem ir embora. E fiquei calado. No primeiro jogo, que a gente se encontra lá na sala de comando, o coronel vira para mim e faz: estão cumprindo a determinação do raio-x? Coronel, está quebrado há mais de 4 meses, coronel. Não tenho como cumprir. Ele ficou assim, desolado. Porque ele queria que a gente fizesse uma coisa por fazer. Ele não se deu o trabalho nem de ir atrás para saber se estava ou não funcionando. Ele queria impor a patente ou o poder que ele tinha naquela época para dizer o que eu ia fazer. Certo? E aí, nunca mais ele tocou no assunto e nunca mais a gente teve que mandar caminhão para canto nenhum. E o evento funcionou perfeitamente. Tem a história do credenciamento da seleção de Fiji, que é interessante também. Os caras vieram do outro lado do planeta para fazer o credenciamento, para eu jogar, né, a Olimpíada e fazer o credenciamento lá em Salvador. Não só hoje eu acho que está até pior, mas na época a visão que o gringo tinha do Brasil é de Rio de Janeiro, é de favela, é de perigo, é de arma, é de assalto. Então os caras chegaram no Brasil completamente medrosos, tá? E estão eles todos sentados para fazer o credenciamento, no centro de credenciamento. Daqui a pouco entra o BOP para se cadastrar, fazer o credenciamento. Só que o BOP chegou com armamento extremamente pesado em mãos, porque é assim que ele anda. Os caras de Fiji começaram a se jogar embaixo das mesas, botar a camisa em cima do rosto, achou que aquilo era um assalto, que eles iam ser sequestrados. Então foi um desespero completo. Por quê? Porque a nossa fama era ruim. Nossa fama era terrível como país. Então o pessoal veio ressabiado, né? E a terceira, eu não podia deixar de registrar Neymar, né? Na Olimpíada, a gente tinha 4 vestiários simultâneos, por causa da rodada dupla. E na Arena Fonte Nova só tinham 2 vestiários bons, que eram os vestiários da Copa do Mundo. E tinham 2 secundários que eram muito ruins, muito fracos, e era usado no dia a dia pelo pessoal da manutenção. Era a troca de roupa da manutenção. Tá? E aí, o DC da FIFA chegou e para dar... Existe uma certa lógica, mas o ponto principal é das seleções que estão envolvidas. Então, ele pegou o Brasil para dar exemplo para os outros países
Ele botou o Brasil no pior vestiário. Ele botou o Brasil no vestiário horrível. O vestiário não tinha um espelho, não tinha nada. E aí, um dia antes do evento, o Brasil vai na arena, todo time faz isso. Um dia antes eles vão na arena, conhece o estádio, conhece o vestiário. Na hora que o Brasil chegou lá, o team manager do Brasil disse, não tem espelho aqui. Não tem espelho aqui. Pois vocês vão ter que comprar um espelho, porque Neymar precisa pentear o cabelo e tem que ter um espelho para ele no vestiário. E aí um olha para o outro e faz, e aí, tem que ter, não tem que ter? Uma discussão vai. No fim da noite vai Joaquim na Etna comprar um espelho para botar no vestiário. Porque é assim que funcionam as coisas. Então, o pedido de um time, de uma seleção, ele vai ter que ser cumprido. Se ele for razoável e se os outros tiverem. O argumento do Brasil foi, o outro vestiário tem espelho. É verdade. O outro vestiário tem espelho. Então, o do Brasil tem que ter espelho também. Não é porque Neymar quer um espelho. É porque no outro vestiário tinha espelho. Então, no Brasil tinha que ter espelho também. É, basicamente, condições iguais para todas as seleções envolvidas no evento. Se um chuveiro quebrar em um vestiário, o outro vestiário, teoricamente, ele tem que ter um chuveiro a menos. Tá? Para vocês verem o nível de complexidade que isso pode ter reclamação formal. As federações reclamam formalmente. Tá? No próximo evento, vocês vão entender um pouquinho que a gente recebeu muita reclamação do Bezerrão. Muita mesmo. Né? Então, vamos para o último evento. Tá? Já não tinha um City Manager ou um Venue Manager. Eu fiquei responsável por tudo. Né? Então, por mais que eu tivesse ali uma experiênciazinha em tratar com o poder público nesse evento, eu era a cara principal, eu sempre estava à frente de qualquer e toda negociação. Tá? Primeiro, eu tive que entender como funcionam as coisas no Distrito Federal. Eu não conseguia entender. Por exemplo, o evento era no Gama e o Gama não tem um prefeito. Para mim, o Gama tinha um prefeito, mas não tinha um prefeito. Tinha um administrador. E o Gama não tinha nada a ver com a competição, nada. Só com a coleta do lixo, se eu não me engano, que era através eu não me lembro mais, a siglazinha da administração. SLU. Isso. Ele não fazia nada, ele não tinha nada a ver com o estádio. Então, nada. Certo? Então, eu precisei ali de um tempinho para entender como as coisas funcionavam. Né? Porque tudo eu vou falar com a prefeitura. Eu vou falar com a prefeitura não tem nada a ver com nada aqui. A prefeitura não manda nada. Tudo você vai tratar com o GDF e com a Secretaria de Esportes lá e com o pessoal para eles sim lhe encaminharem. Se for caso da prefeitura, eles vão lhe encaminhar à prefeitura. Né? O porquê da escolha do Bezerrão? Você pensar, tem um Mané Garrincha ali do lado, novo, digamos assim, e o porquê escolheram o Bezerrão? O Bezerrão foi escolhido num contexto foi exatamente na época que estava privatizando a operação do Mané, né? Tinham tido 2 shows de sertanejo lá e estava completamente o gramado destruído. A operação do estádio em si estava... Ele era abandonado. Só que o Bezerrão estava completamente abandonado. O Mané estava semi-abandonado. Só que, para você consertar o Bezerrão, era muito mais barato do que você consertar o Mané. Então, a escolha foi feita financeiramente. E se você pegar a grande maioria dos eventos FIFA pequenos, de categoria de base inferior, ele é feito em estádio menor. Né? Por quê? Porque o público é menor. Né? O campeonato desse de Brasília teve até a gente foi bem sucedido porque o Brasil chegou até a final e a gente conseguiu lotar ali o Bezerrão, se eu não me engano, 4 vezes. E aí pegou a renda, digamos assim,
e o evento ficou superavitário, tá? Mas o evento ele é bancado pela Copa do Mundo principal. A Copa do Mundo principal ela banca vários outros campeonatos da FIFA ao longo dos 4 anos, né? Os direitos de transmissão eles bancam esses pequenos, né? Que você acha que é barato, um evento desse é caríssimo. São milhões de dólares, tá? Milhões de dólares. A gente chegou no Bezerrão, não funcionava nada no Bezerrão. Não funcionava nenhum ar-condicionado. Tinha 60 câmeras, funcionavam 3. Muito mal, por acaso. Não funcionava nenhum elevador. Gramado em estado desastroso. Toda a questão do alambrado, tétano puro, né? O estádio totalmente fora dos conceitos FIFA. Assim, um desastre. Um desastre. Na hora que eu cheguei e vi aquele estádio, tá? Aquilo me bateu uma coisa aqui no coração. Falei, meu amigo, isso aqui vai ser o maior desafio da minha vida. Porque nada aqui funciona. E não é só nada aqui funciona. Quando eu cheguei no Bezerrão, meu primeiro dia, em agosto, eu me apresentei para o administrador do estádio e fiz, boa tarde, tudo bem? Joaquim, pessoa do comitê, vou tratar aqui como é, como não é. Ele fez, beleza, amigo, fica à vontade, muito educado, muito receptivo comigo, não tenho que reclamar absolutamente nada dele. Só que ele não pôde me ajudar em nada. Por quê? Porque ele não sabia nada. Ele não conhecia o estádio. Em 2019, o Gama não estava no Brasileirão, já tinha perdido. O Bezerrão era basicamente estádio de pelada. Ele era estádio de pelada. Eu estive lá de agosto a novembro, não vi um jogo oficial, a não ser o nosso evento. Não teve. Então, era 2 vestiários abertos, tá? E só. E aí a gente chegou lá, fez todo o levantamento e fez, a gente tem que resolver tudo aqui. Tudo a gente tem que fazer. Nada funciona. Não funcionava até a área VIP a gente teve que mudar, porque ela não se encaixava no padrão da FIFA. E aí foram 3 meses de muita obra, 3 meses de muita dor de cabeça, de muita confusão, mas enfim, o jogo começou. A gente começou. Primeira rodada dupla. 15 minutos de estádio aberto, as seleções começam a encher as banheiras. Tinham 5 ou 6 banheiras nos vestiários. As seleções dos primeiros jogos começam a encher as banheiras. Os jogadores depois fazer a crioterapia, botar gelo e fazer o pós-jogo. Beleza, beleza. Daqui a pouco alguém vê. Está sem água no banheiro de espectadores. Como assim? Aí fui lá em cima, abri a torneira sem água. Competição, checa aí. Foi no vestiário. Acabou a água. Acabou a água do estádio. 15 minutos de portão aberto. Acabou a água. Os times não tinham chegado ainda. E a água já não existia. Por quê? Porque a gente não sabia. A gente pegou a informação do cara que era o administrador do estádio. Tá tudo funcionando, tá tudo funcionando. A gente abriu o chuveiro, tá funcionando. A gente consertou. O que não estava funcionando, a gente consertou. Só que na hora que a gente abria, descia, dava descarga, a água saía. Então está funcionando. Nunca ninguém, e aí eu digo, culpa minha, responsabilidade minha, achei que não tinha água no estádio, que estava faltando água nas caixas d'água. Gente, eu lembro disso. E aí a gente foi resolver. Como vai resolver? Administrador do estádio, tu conhece? Não sei, não faço a menor ideia porque está acabado. Vamos para o administrador antigo do estádio, certo? Aí liga para ele. Não quero saber. Meu grupo político é outro desse cara aí e quero que ele se F. Não vou ajudar. Não quero saber disso. Aí a gente vai para o próximo, o terceiro. Aí o cara estava contratado,
mas disse, ó, eu não quero porque sou obrigado com o cara. Eu disse, beleza, amigo, mas você pode me indicar uma pessoa que conhece. Ele indicou um cara. E aí a gente contratou o cara e ele foi atrás. Aí o Bezerrão deve ter 20 caixas d'água. Tinha uma funcionando. Tinha uma aberta. Mais da metade, o cano não estava nem ligado da outra. Então, e a gente descobriu essa caixa d'água totalmente por acaso, porque ela ficava num buraco lá que ninguém conhecia. Só esse cara. Nas nossas plantas não existiam, né? Então a gente foi atrás, mas a gente resolveu esse caso, acho que na semifinal, nas quartas de final. Por quê? Porque era um problema tão grande, que o estádio lotado, o Bezerrão cheio, rodada dupla, 8 horas de estádio aberto. O Bezerrão não foi feito para isso. A estrutura física do Bezerrão, ela não foi feita para um estádio cheio, consumindo água 8 horas por dia. E não tinha o que a gente fazer. Não existia. A gente fez racionamento. Eu vou fechar a água do torcedor. Por quê? Porque a seleção está reclamando. Eu estou recebendo reclamação formal do torcedor, das federações. Isso é péssimo. A seleção é meu cliente principal. Então eu vou fechar o outro. Eu vou resolver o da seleção. E nisso, contratamos um caminhão-pipa que ficava parado do lado do estádio para botar água na caixa d'água. Baixou, a gente já colocava. Só que não dava vazão. Por quê? Porque o Bezerrão não foi projetado para ter rodada dupla com 8 horas de estádio aberto. Infelizmente, essa foi a nossa realidade que a gente viveu lá. E como gestor de estádio, eu vim de um padrão alto. Infelizmente, errei. Assumo que errei. Se eu tivesse feito um estádio menor antes, eu talvez tivesse pensado nisso. Não fiz. Por quê? Porque eu vim de arena de Copa do Mundo. Para mim estava tudo bom. Na hora que eu abro e funciona, para mim está resolvido. Não passou hora nenhuma pela minha cabeça que a gente ia ficar sem água. Eu pensei em todos os problemas no mundo. Você pode pensar e imaginar. Mas não pensei em falta d'água. Tá? E aí, dei com a cara na parede. Muita reclamação. A gente tem reunião da FIFA diária. Cobrança. E a gente tentando dar solução. Foi melhorando, né, Braulio? No primeiro acabou no 15 minutos, depois acabou no final do primeiro jogo, depois acabou no meio do segundo, e aí no fim a gente conseguiu botar água em todo lugar. Mas, todas as dificuldades possíveis do mundo. A gente teve um problema estrutural, e a gente teve um problema pessoal, que é um problema político, que infelizmente no nosso país é assim. O cara disse, eu não vou ajudar. O administrador aí, ele entrou no meu lugar por política. Eu quero que ele se lasque. Entendeu? Então, é isso. Infelizmente, é isso que a gente vive, né? E aí a terceira parte, que é uma parte legal que eu gosto, é que nesses estádios a gente deixa um legado. É um legado que ele pode durar pouco, né? Mas a gente deixa um legado. Eu nunca tinha visto na minha vida essa máquina aqui, que ela parece um trio elétrico. Ela faz uma costura do gramado com fibra de grama sintética. Então, o gramado, aqui, como vocês estão vendo, essa belezinha aqui, é um gramado híbrido. É um gramado com grama sintética e grama natural. O da Arena Corinthians é assim também hoje. Tá? Então, foi um legado que o comitê deixou, né? Hoje em dia, eu honestamente não faço ideia como está. Não vi nada recente aí no Bezerrão. A gente deixou de legado também, dá para ver muito pequenininho aqui, uma torre de iluminação, que a gente deixou um aqui, cada um nos 4 cantos, né? Porque não passou no padrão FIFA de iluminação, a área dos gols aqui, da pequena área, não passava, e a solução
do que botar mais 2 torres aqui e aqui, foi construir menores aqui só para essa área e não dava nenhuma interferência visual nos atletas. Então, se vocês colocarem até aí no YouTube depois para ver, vocês vão ver que é um pouco escuro, mas já passava no teste do limite. Tinha uma diferença brutal de iluminação do meio campo para pequenas áreas. Tá? Então, a gente teve esse legado, mas a gente deixou também o legado do alambrado menor como um legado de uma areninha, digamos assim, uma mini arena no Bezerrão, que a Polícia Militar também disse que não ia aprovar, que depois ia voltar, foi uma baita de uma confusão, mas pelo que eu entendo, até hoje não voltaram pro alambrado normal. E até me impressionei que quando a polícia falou, já teve brigas homéricas aqui e tal, eu não acreditei. Aí o cara disse, bota no YouTube, Gama Brasiliense briga Bezerrão. Podem botar. É coisa impressionante. O cara pula uma grade de 4 metros para brigar com o outro. Então ele disse, com essa grade aqui de 1 metro, a gente está acabado. Vai ser loucura isso aqui. Mas, enfim, a gente conseguiu convencer. O GDF ajudou bastante nessa história, né? E o evento saiu. Foi maravilhoso. O Brasil foi campeão. Uma interação espetacular com os meninos e a torcida. Muito legal. Eu queria até fazer uma lembrança aqui que uma das folclores do Gama, que era um palhaço lá, que eu não vou me lembrar o nome. Palhaço Pirulito. Isso, ele morreu recentemente e eu tive o prazer de ser apresentado a ele, na época, como instituição do Gama, né, e que eu tinha que dar ingresso para ele, porque ele iria fazer a diferença com a torcida. E se você até botar no YouTube também, aí, aparece ele puxando a torcida, fazendo coisas legais e tal. Então fica aí uma lembrança desse cara que era uma lenda mesmo do Gama. Não tem nem o ícone do Gama aqui. Não tem nem muito o que discutir. O cara era uma lenda, né? E eu fiz 2 histórias. A primeira eu já contei, né? E a segunda eu vou contar sobre a Fagama, né? A Fagama é a feira do Gama. Eu acho que tem o A, significa alguma coisa aí, que depois eu descobri que era uma coisa famosa no Distrito Federal. Toda cidade satélite tinha uma feira como essa, né? E eu comecei a receber pressão do poder público para a festa acontecer. Só que a festa ia acontecer no estacionamento do Bezerrão, num período que ele já estava cedido para a FIFA. E a FIFA não abre mão. Se vocês querem fazer uma festa lá, eu acabo de enlouquecer. Vai fazer uma festa aqui? Não vai. A gente vai começar a montagem e tal. E aí, como era um evento de poder financeiro baixo, eu tive uma ideia. E chamei meu chefe, Daniel, e disse, Daniel, se eu deixar esses caras fazerem a festa, a feira, e eles deixarem para a gente como legado algumas estruturas de toldo para a gente usar no evento, tu acha que tem chance? Aí ele fez, vá sondar. E aí a gente foi sondar com o cara da Fagama. Eu disse, vamos fazer o seguinte, tu faz a festa, mas tu vai deixar para mim aqui um toldo de 20 por 20, um toldo de 10 por 10, com piso, fechamento, que vai ser o centro de mídia, vai ser o centro de credenciamento e vai ser 2 toldos de entrada de público. O cara vai e volta, vai e volta, vai e volta. E fez aceito. Nesse meio tempo, eu tinha visto com o Daniel o custo que isso ia ter para o comitê. E era um custo, eu não me lembro mais o valor, mas ia ser em torno de 60 mil reais. Vou economizar 60 mil reais aqui. Aí Daniel fez, ok. Só que eu cheguei para o cara e disse, tudo certo, faz tua festa e depois tu deixa para mim. Só que a festa foi um fracasso. Fracasso. Eram 10 dias de evento
Se brincar, se somar todos os dias, não deu 1.000 pessoas. Assim, um espaço gigantesco, absurdo, e o cara perdeu muito dinheiro. E aí, ele veio negociar comigo. Só, deu ruim, não quero mais fazer. Disse, não, você assinou um contrato, assinou um papel, vai ter que fazer. Aí muita gente disse para mim o que eu falei no começo da palestra. Você é uma pessoa sem coração, você é uma pessoa má, você está tirando de um cara que faz a Fagama para dar para a FIFA, a instituição milionária, bilionária, que tem muito dinheiro. Não, não é isso. Eu quero o que está escrito no papel. A gente negociou, a gente assinou, a FIFA deu o ok, a FIFA autorizou, e a minha responsabilidade é isso estar no local. E vai estar no local. Ele fez, vou fazer o seguinte, eu vou tirar só o fechamento para me dar uma melhorada. Eu disse, tá bom. Aí deu o fechamento, fechei, avisei a Daniel, a gente contratou. Só que nesse meio tempo, a Fagama contrata um material, não é um material de Copa do Mundo, digamos assim. O piso era um pouco irregular, porque o piso do estacionamento do Bezerrão era irregular. E na hora que a pessoa de mídia chegou, o coordenador de mídia, ela entrou, ela pisava, o negócio começava a se mexer. Ela fez, eu não vou aceitar isso aqui. Isso não vai receber minhas equipes de transmissão. Aí eu disse, vai sim, 100%. O comitê aprovou, a FIFA aprovou e vai acontecer. E aí não vai, briga, liga para a FIFA, liga para a Suíça, liga para Zurique, vai, briga. Só, eu vou melhorar o telhado, o teto, e vou melhorar o carpete. Só. O resto vai ficar. E ficou, e a pessoa entendeu, e bola para frente. Mas isso, voltando também lá atrás, é aquela coisa que eu disse das áreas funcionais. As áreas funcionais, elas têm o poder até um certo limite. Né? Na hora da financeira, o sarrafo está onde? O sarrafo está aqui. É um evento de Copa do Mundo? Mas é uma Copa do Mundo sub-17. Você tem 8 jornalistas estrangeiros. É totalmente uma Copa do Mundo, você tem 2.000 pessoas credenciadas para aquele evento. Então, tudo foi feito basicamente no acordo, na conversa, mas com consequências em todas as áreas. Essa mudança que eu fiz na área de mídia passou em segurança, passou no site manager, que é a arquiteta do evento, né, que teve que aprovar, teve que estar ao meu lado, passou na área de operações, que é quem dava o aval do dinheiro para pagar. Então, nada ou muito pouca coisa em um grande evento, a decisão vai ser sua. A decisão sempre vai ter que ser ou com o seu superior, ou com o gestor geral do estádio, ou com seu espelho na FIFA, no Comitê Olímpico, ou na federação, ou qualquer que seja o lugar. Tá? Mas aprendizado espetacular eu tive no Bezerrão. Eu vou contar uma história aqui, para finalizar, é a última história que eu vou contar, eu prometo, até porque a gente já está aí com 1h15 aí de papo, já estou ficando até rouco. E acho que Braulio não sabe disso. No meio do evento, eu vou voltar. Em maio de 2019, eu comecei a perder meu corpo ficou dormente. Eu não sentia meu corpo, do pescoço para baixo. Eu andava, tal, mas eu não conseguia segurar uma garrafa. E aí ficou maio, junho, e quando foi em julho, eu estava mal. Tipo, eu não conseguia segurar um celular direito. Conseguia, mas sem a minha normalidade, porque eu tive uma inflamação na medula. Né? E aí Daniel me ligou e fez, Joaquim, estou assumindo a Copa do Mundo Sub-17 em Brasília e quero você comigo lá. Eu falei, Daniel, eu estou no hospital. Pô. Eu estava internado na época que ele me ligou. Eu estou tomando aqui imunoglobulina. É um remédio fortíssimo na veia.
E aí ele disse, conto com você. Quando foi em julho, ele me liga de novo e disse, ó, vai ter uma inspeção, eu quero que você vá. Aí eu fui na inspeção. Eu não conseguia andar direito. Meu corpo estava todo dormente. E aí, voltei para casa. Eu sou sócio de uma empresa de tecnologia. Eu sou sócio de uma empresa de TI. Mas minha paixão sempre foi esporte, né? E quando eu voltei para Recife, depois da visita no Bezerrão, eu cheguei para minha mulher e disse, amor, eu vou. Aqui eu sou um doente. Aqui eu estou doente. Aqui meu corpo não funciona direito. Lá eu estou fazendo o que eu gosto, estou no estádio. Aquilo, na pior das hipóteses, vai ter um efeito placebo na minha cabeça. E eu tenho que ir, eu tenho que ir, eu tenho que ir, eu tenho que ir. Conversei com meus sócios, pode ir, vai com força. E aí eu fui, aceitei o desafio de Daniel e realmente eu fui melhorando fisicamente. Melhorando. No meio do evento, lá em Brasília já, eu tirei o líquido da medula, né, para fazer exame, fiz tudo, vários exames ao longo, estava aí o período, e no meio do evento eu fui diagnosticado com esclerose múltipla. No meio do evento, certo? Entre um jogo e outro, chegou a bomba. No e-mail, eu estava na minha sala, chega o resultado do exame. Na hora que eu abro, esclerose múltipla. E aí, por mais que eu já soubesse da possibilidade, é um caminhão passando em cima de você. É um trem passando em cima de você. E aí, eu baqueei, eu senti, lógico, acho que qualquer pessoa no meu lugar sentiria, né? Mas fiquei mal, aquela tarde. Só, tenho que ir para casa, estou com um problema, e fui para casa. Eu tinha um auxiliar, eu disse, ó, toma conta aí que tô mal. Amanhã chego de manhã. Cheguei em casa, num apartamento que aluguei no Gama, liguei para minha médica, ela me explicou basicamente, eu sou portador da doença, mas em um grau de 0 a 10 eu sou meio. Então, não impacta em nada, hoje eu sou 100%. Então, ela me disse, ó, tu vai ficar 100%, tu não vai ter sequela, eu te dou esclerose múltipla porque tu teve múltiplas inflamações na medula. E aí, eu voltei para o outro dia, cheguei de manhã cedo no estádio, cabeça 100% focada já. Isso aqui é uma entrega, eu tenho que ser profissional, é a responsabilidade que eu fiz com o meu chefe, é a responsabilidade que eu tenho com a FIFA, é a responsabilidade que eu tenho com todos os coordenadores, todos os voluntários, embaixo dos coordenadores, né? Todos os assistentes, né? E para mim, isso foi uma lição de vida, basicamente. Eu tenho uma doença complicadíssima, digamos assim, que se você, na hora que você fala, você é portador de esclerose múltipla, o mundo se acaba na sua vida, né? Minha mãe passou uma semana chorando quando ela soube, mas eu já tive um mindset diferente. Eu tive, ó, isso não vai me derrubar, eu estou aqui, vou trabalhar, é o que eu amo, é o que eu quero fazer, se eu tiver que morrer, eu vou morrer fazendo, e desde então eu só melhorei. Eu não tive nenhuma recaída, não tive nada, estou tomando uma medicação aí, um remédio comprimido, nível muito fraco, mas que para mim foi um baque, um tiro de canhão na minha cabeça, mas que durou 8 horas, se muito durou, porque a minha cabeça já mudou. E é isso que eu digo a todo mundo. Você pode ter o maior problema do mundo, alguém vai ter um problema maior que o seu. Sempre, 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 sempre. Então, não deixe o problema tomar conta de você, certo? Não viva o problema. Não faça isso. Se você tem um problema, resolva o problema. Se não tem como resolver, viva com ele, mas não viva dele, que aí é que é a diferença, certo? Estude, trabalhe, faça o que a sua cabeça mandar. Tenha um mindset positivo. Nunca vi ninguém ser bem sucedido com negatividade. Seja positivo,
seja focado, estude, se esforce, que a recompensa vai vir. Pode não vir no primeiro momento, no segundo, mas ela vai vir. E vai vir pelo seu esforço, pela sua dedicação e pela sua capacidade de não deixar fatores internos influenciarem. Eu acho que esse discurso motivacional que eu estou dando aqui, ele é importante, principalmente nessa fase que a gente está vivendo, né? Fase de pandemia, fase de trancado em casa. É a pior coisa que aconteceu nas nossas vidas. É estar em casa trancado. Você não pode ir na esquina, que o pessoal olha para você, você parece um ET. Você é uma pessoa diferente. Por quê? Porque você saiu, você foi na esquina. A gente está vivendo tempos malucos, né? Então, o sentimento que eu passo para vocês é isso. Estude, se esforce, foco, positividade. É difícil às vezes. Tem dia que eu acordo, puta merda, de novo pandemia, não posso sair de casa. Meu pai mora em Portugal, viu minha filha uma vez na vida, não posso levar ela para ver o avô, não posso viajar. Mas eu estava conversando com minha esposa recentemente. Se você não perdeu nenhum ente próximo, e se você está trabalhando, você é um privilegiado. Você é um cara que venceu na vida. Não importa o que você faz, não importa o quanto você faz, mas se você não teve uma perda na sua família ou no seu ciclo mais próximo e está empregado, você é um vitorioso. Você é um cara que, parabéns, Deus olhou para você e disse, esse cara aqui vai ser um privilegiado, né? Infelizmente, eu perdi um grande amigo da minha idade, 35, que fez Copa do Mundo com a gente. Foi logo no começo da pandemia, em março do ano passado, uma das primeiras mortes, mas de lá para cá, próximo, felizmente eu não perdi ninguém, só perdi ele. E estou empregado, continuo aqui com minha empresa de TI em Recife, que me convidaram para vir depois dos Jogos Olímpicos. Por quê? E aí eu vou lembrar do professor que disse que muitas coisas da vida dá para usar como gestor de instalação. E eu digo, é verdade. Porque eu tenho experiência em gerir pessoas e gerir projetos. Que basicamente esses grandes eventos são projetos. Eu não entendo nada de programação. Não faço nada de TI. Mas eu sei fazer gestão do projeto que a empresa tem no TI. Então, é o que eu faço hoje. A minha ideia era sair do... Eu voltei de Brasília decidido a voltar para o ramo esportivo, né? Eu queria fazer a Euro 2020, ou ir para Tóquio, era meu pensamento. Eu tenho passaporte português, então era mais fácil a Europa. Infelizmente, a pandemia veio, cancelou os dois. Eu não fiz nada e continuo na empresa de TI, mas com uma cabeça sempre voltada para esporte. Na hora que Braulio me chamou aqui para dar essa palestra, foi um prazer, um orgulho enorme que eu senti. Eu nunca pensei que alguém ia me chamar de novo para falar, até porque eu estou meio que afastado, né, do ramo, mas tenho uma satisfação enorme. Queria agradecer mais uma vez a Braulio, ao professor Paulo, a Vitor, que também conversou comigo, por tudo. Foi um prazer. Vocês não sabem o bem que isso fez na minha cabeça. Enquanto eu estava fazendo essa palestra, vieram várias recordações, várias lembranças de vários momentos espetaculares que vivi, né, e que comentei um dia desse. Tudo que eu mais queria agora era um grande evento, um evento que me fizesse sair de um estádio às 2 da manhã, feliz porque estava lá, e voltar às 7 da manhã, feliz porque ia voltar para o estádio. Não ache que é clichê, é verdade. É muito verdade. É uma droga lícita, lhe deixa doidão. É uma coisa que, se você fizer nunca mais você vai querer deixar de fazer. Então, esse foi o recado que eu tinha para dar. Espero que eu tenha atendido as expectativas aí do pessoal e estou aberto para qualquer dúvida. Mas antes eu queria abrir para Daniel, dar pelo menos uma palavra aqui rapidinho, que ele é minha inspiração, é o meu grande mentor.
né? Um cara que tem anos de experiência aí, já fez 4 ou 5 Copas do Mundo, né? Quer dizer, eu não sei nem se ele está, acho que está. Tô aqui. Então, por favor, Dani, dê uma palavra aí. Você depois procure Daniel Robles no LinkedIn ou no Google, que aí vocês vão saber de quem eu estou falando. Bom, primeiro, boa tarde a todos. Queria dar parabéns, Joaquim, foi muito bom. É sempre bom escutar essas histórias, né? Ainda brinquei aqui que a gente ainda tem o grupo da Copa do Mundo, brinquei que você tem mais história que o Walt Disney, são muitas histórias. Eu queria deixar um beijo grande para o pessoal da Copa do Mundo que está ouvindo aí, Kleber, Cris, que saudade de você, Cris. Carla Raquel tá aí, Ana Carla tá aí, que eu vi. Um beijo para todo mundo. E assim, o mais importante, Joaquim, que eu acho para essa garotada que está estudando agora, que está começando, a gente fala de grandes eventos e a gente sabe que a gente pegou a onda dos grandes eventos, dificilmente vai ter outra, né? Aqui no Brasil. Mas, cara, tem tanta coisa para mudar no esporte do Brasil, tem tanta oportunidade, como disse o professor lá no início, né? Tem tanta instalação, ginásio pequeno, tem tanto clube social, clube pequeno, e nós estamos precisando de mão de obra, nós estamos precisando de pessoas boas, e só ouvindo os grandes profissionais como você, que a gente vai conseguir mudar essa realidade. E o recado que a gente deixa é: estejam preparados sempre para o passo seguinte, né? O Joaquim contou a história, não é mentira, não. Eu fui para Recife para realmente escutá-lo e decidido a pôr uma pessoa de minha confiança. E quando eu escutei, ele estava tão preparado, mas tão preparado para fazer a Copa do Mundo, que não teve jeito de sair. E sempre que eu chamei para o próximo passo, que é o que dá o frio na barriga, né? Quando me chamaram para ser o gerente da Arena Pernambuco, eu fazia eventos menores, eu fazia futebol de praia. Então, eu me senti pronto para o próximo passo. E depois, quando eu dei o próximo passo no Rio 2016, que eu fui gerenciar todas as cidades do futebol, eu fui gerente dos 5 cidades, que eu fui escolher os meus gerentes, eu chamei o Joaquim, ele estava pronto para isso, ele se sentiu pronto para isso. Então, eu acho que o recado que a gente deixa aqui é: nunca esteja satisfeito onde você está, esteja sempre se preparando para o próximo passo, que é isso exatamente o que vocês estão fazendo, estão estudando, estão se preparando. Acho que é isso. Obrigado a todos, boa tarde aí, parabéns, Joaquim, prazer falar com você.